aqueles que já são aqui da casa, aqueles que estão pela primeira vez, encarnados e desencarnados. Isso é importante a gente ressaltar. Eu vou iniciar aqui falando aquilo que a gente sempre está reforçando, né, todos os sábados, referente aos projetos que o NEPOM abraça, né, que acolhe as gestantes da comunidade, das comunidades carentes, acolhe as pessoas também que necessitam de cestas básicas, e a gente sempre está fazendo esse trabalho, né, de captação. Então, aqueles que tiverem possibilidade de ajudar, estamos aqui abertos, com corações abertos, né, para essa ajuda. O NEPOM também sempre está focado nos estudos da doutrina espírita, então, quem quiser também estudar, conhecer o Espiritismo, estamos aqui de portas abertas para fazer inscrição para o primeiro curso. Aqueles que nunca estudaram aqui na casa, tem um acolhimento, que é a primeira turma, assim, né, de contato com as pessoas que adentram aqui, o acolhimento, que vai adentrar um pouco sobre o conhecimento da doutrina espírita e focar bem no Mestre Jesus, para a gente acalmar os nossos corações e dar prosseguimento aos estudos mais avançados, né? Tem isso. Mas assim, os projetos da casa são projetos fortes e nós conseguimos abraçar essas pessoas que necessitam também com um aprendizado, né? O grupo de artesanato que trabalha aqui, as voluntárias, professoras maravilhosas de artesanato, elas acolhem também essas gestantes, as pessoas que queiram aprender, né, a arte, né, de trabalhar com a mão e começar, e por que não, a trabalhar com o próprio enxoval, né? As gestantes passam a fazer o bordadozinho das toalhinhas e vai se conectando também com o seu filhinho que está aqui na barriga. Então é maravilhoso, viu? Então é um projeto muito bonito e a gente também está aqui de portas abertas. Aqui estou vendo as artesãs aqui sentadinhas, são muito bem-vindas, e aquelas que queiram aderir também são muito bem-vindas, tá? Aquelas pessoas que precisem de solicitar vibrações, que estejam com alguma necessidade um pouco além, tem também, além do passe, né, dos estudos aqui na Casa das Doutrinárias, se quiser sentar ali no início do salão, tem um livrinho, quando adentra o salão tem um livrinho de vibrações, só colocar o nome de encarnados ou desencarnados, que aí esses nomes a espiritualidade já sabe, né? Só a gente sentir e pensar, eles já estão atendendo. Temos a livraria, né, com algumas obras, e aquelas pessoas que queiram comprar, né, toda a renda aqui, tudo que é vendido, tudo é revertido para os projetos sociais, tá? E temos também o atendimento fraterno, né? No dia de hoje nós temos a fluidoterapia, que é o passe, né? A terapia com imposição de mãos, e o atendimento fraterno para aquelas pessoas que estejam necessitando. Este mês, a casa trabalhou um tema muito importante, que são as bases do transformar-se. E hoje estamos aqui, mais uma vez, com o nosso amigo Robson Ferrer. É um prazer estar com o Robson aqui novamente, seja sempre bem-vindo. Ele vai estar discorrendo sobre conhecendo-se pela dor. Olha aí, um tema importante, né? Neste mundo que nós estamos vivendo. Então, vamos iniciar aqui com a breve leitura do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que eu abri aleatoriamente, antes de iniciarmos as nossas considerações aqui, que diz o seguinte, a mensagem 148. Não fique remoendo as coisas do passado. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça seu erro. Levante-se e siga à frente, o mais rápido que puder. Faça as pazes com os seus adversários. Envie pensamentos de simpatia e amor, e todas as mágoas se afastarão e você viverá feliz e risonho. Que mensagem maravilhosa, né?
E com esse pensamento, vamos iniciar aqui a nossa oração. Elevamos os nossos pensamentos ao nosso Pai em gratidão, assimilando da espiritualidade amiga os fluidos benéficos para o nosso equilíbrio. Agradecendo ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, aos Espíritos amigos por nos acompanhar e não nos abandonar. E que possamos aqui juntos, encarnados e desencarnados, construir um mundo melhor. Que a paz, que o amor nos envolva e que nosso irmão palestrante seja intuído ou inspirado por essa equipe espiritual que aqui está presente. Ilumine os teus caminhos. Que a paz e o amor esteja sempre presente em nossos corações. E assim, Pai, damos início à nossa doutrinária de hoje. Muita paz. Assim seja. Passa a palavra agora para o meu amigo Robson. Amigos, boa tarde a todos. Boa tarde a todas também. Muita paz. E que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria renovada poder voltar ao NEPOM, o Núcleo Espírita da Polícia Militar. Parabenizo a todos e a todas pelo trabalho que vocês vêm realizando ao longo desse período em que estão trabalhando em nome da doutrina, independentemente da instituição a qual faça parte. E hoje, para nós tratarmos sobre esse tema, que é extremamente desafiador, conforme foi aqui trazido pela companheira, que é esse processo da autotransformação, o movimento do autotransformar-se. E mais ainda, quando nós buscamos essa transformação a partir do conhecimento da dor, que é um tema, a priori, que não é muito falado no meio espírita, em que pese que todos nós sofremos. Todos nós passamos pelas nossas dores inconfessas, qual nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em que Kardec vai nos apresentar uma série de temas voltados para aquela bem-aventurança que Jesus vai nos dizer que bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Fora esse tema, muito raramente nós vemos se tratar dessa temática, em que pese, já dissemos, ela faça parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, considerando que nós, no nosso estágio de evolução, ainda provacional, ainda expiatório, temos como prova, como experiências, mais a dor do que o bem-estar. Mas as atribulações, os sofrimentos, as dificuldades, do que aquela coisa da paz, da tranquilidade, do bem-estar interior. Certamente porque nós temos ainda para com a lei o que nos reajustarmos, e é por esta razão também que Jesus vai considerar que não sairemos de lá, de mundos como o nosso, enquanto não nos ajustarmos com a lei. E essa lei se encontra exatamente na nossa consciência. E esta consciência
e esse é um ponto importante para o tema da tarde, é que vai estabelecer a intensidade da dor. Porque na maioria das vezes nós acreditamos que a dor ela é estabelecida por Deus. Eu estou sofrendo, eu estou com essa dor porque Deus está me punindo, Deus está me castigando. Eu sofro porque é da vontade de Deus, não é assim? Mas nós estamos sofrendo ou passamos pela dor pelo nível de consciência ou não que já temos das nossas infrações em relação à lei de Deus. E que chega um momento que a própria lei obsta, paralisa, dificulta a continuidade daquelas ações que vai estar nos comprometendo ainda mais com a própria lei. Então ela chega como sendo uma oportunidade de revisão, de reavaliação, de dar uma parada naquela ação contrária à lei de Deus, que é a lei do amor, para que nós repensemos condutas. Então ela vem dizer para nós, do ponto de vista fisiológico, por exemplo, de que alguma coisa está errada. Porque quando o nosso corpo está relativamente saudável, quando nós não sentimos uma dor muito intensa, a gente não procura o médico, ou raramente nós o procuramos. Nós não fazemos uma avaliação física, orgânica. Esperamos que ela chegue. Enquanto não chega, a gente vai levando, vai vivendo. Mas em um dado momento ou circunstância, ela surge. Seja porque nós abusamos, excedemos o limite do corpo enquanto uma máquina, seja por conta do próprio desgaste natural dessa própria máquina. Então nós sentimos a dor como a necessidade de reavaliar, de tratar para curar. Se eu não tenho um entendimento desse mecanismo da lei, eu vou estar sempre culpando a Deus ou alguém pelas coisas que me acontecem e que me causam dor. Portanto, eu penso particularmente que deveria ser um tema mais abordado entre nós, até para que nós tomemos consciência daquilo que estamos fazendo hoje, para que amanhã não resulte como prova a presença da dor. Pois, como veremos, a dor é o aguilhão que desperta as criaturas distraídas para a senda do bem, quer seja na própria encarnação, quer seja em outras encarnações. E é por esta razão também que Allan Kardec vai colocar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas mais lidas da doutrina, nesse capítulo 5, Bem-aventurados os que sofrem, as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições. Porque as nossas aflições, os nossos tormentos pessoais, os nossos infortúnios ocultos, eles são todos consequência dessas nossas ações malbaratadas, equivocadas pelos caminhos da vida. Então, quando nós não encontramos razão para entender o motivo da dor que me acompanha hoje, e às vezes ela começa já no próprio nascimento e segue uma existência toda, ou advém, surge em um dado momento desse périplo carnal, é porque tem uma razão de ser, tem uma justificativa. Ela não é aleatória, ela não foi dada de graça, ela não surgiu do nada. Ela tem uma razão de ser, tem um motivo. Quando nós não a encontramos, a razão, a justificativa, na atual encarnação,
é porque ela refere-se às anteriores. E nesse particular, ainda no Evangelho, salvo engano, no capítulo 27, vai nos dizer que se nós fôssemos dividir as aflições do homem, aquelas em que ele não tem como evitá-las, e aquelas outras que são fruto das suas ações da atual encarnação, veremos que esta é em maior número do que as anteriores. Ou seja, a dor que nos acomete hoje é em maior proporção pelo hoje delinquente das ações que cometemos do que em função dos erros arbitrários de ontem, quando não tínhamos ainda a consciência desperta, quando ainda agíamos pelo instinto, em que pese que hoje também muitos de nós, apesar do conhecimento intelectual, de toda uma formação acadêmica, de toda uma situação favorável no que diz respeito às condições sociais, materiais, econômicas, mas estamos escolhendo a dor quando agimos deliberadamente ou não contra esta lei, contra os princípios, contra o bom senso. Porque se nós nos conduzíssemos pelo bom senso, se nós nos regulássemos pelo que é certo, pelo que é errado, pois que a consciência já arbitra nesse sentido, nós sofreríamos menos. A dor não seria tão pungente, tão presente. Então, para que eu entenda e conheça a razão da dor, eu preciso de um processo claro, sem dúvida, de autoconhecimento de mim mesmo. Porque aí está a razão para que eu entenda por que sofro. Porque achar que é razão do acaso, conforme já dissemos, não tem sentido mais. Não é algo que é aceitável dentro de uma sociedade eminentemente científica, que trabalha dentro desses postulados da razão. É preciso que nós avancemos o olhar para também não cairmos no outro extremismo do misticismo, do surreal, porque é Deus que quer assim, pronto, eu tenho que aceitar. Claro que não. Nós não somos marionetes de Deus, nós não somos bonecos que somos movimentados ao gosto e o sabor do Pai. Claro que não. Lembremos-nos que nós temos livre-arbítrio. Lembremos-nos que nós somos indivíduos que trazemos conosco a liberdade de escolhas, que temos toda uma encarnação para se viver mediante as nossas ações, mas entendendo que, em que pese a liberdade de escolha, é preciso também assumir as consequências delas, pois que está no Evangelho: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se a minha colheita é de dor, é de sofrimento, é porque eu semeei tal. Se a minha colheita é de felicidade, de harmonia, de paz, é porque assim eu produzi. Deus nem me deu felicidade, Deus não me deu também felicidade. Deus não dá nada a ninguém, a não ser a liberdade de agir. Por isso que a lei de liberdade, que nós a encontramos no livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 19, me parece que é o 9, no capítulo 9, a lei de liberdade, que antecede a última lei das 10, que é a de justiça, de amor e de caridade.
E pensando recentemente sobre esta lei, penúltima e a última, me dava conta de que, para que nós atinjamos a condição de espíritos superiores conscientes quanto à vivência dessa lei de justiça, de amor e de caridade, que engloba todas as outras 9, é preciso que eu atinja um estágio de consciência livre. Porque eu não posso agir dentro de justiça, dentro de amor, dentro da caridade, conforme Jesus nos ensinou, amarrado, aprisionado com a consciência. Então é preciso que eu seja livre, não necessariamente livre fisicamente, do ir e vir, porque eu posso estar aprisionado em um corpo físico, eu posso estar passando por uma experiência da falta de liberdade de ir e vir por conta das injustiças humanas e ser preso. Mas na minha consciência, no meu ser, eu sou um espírito livre, qual ocorreu com essas duas figuras ícones da história da humanidade, que foi Mahatma Gandhi, que embora preso na prisão, ele era um homem livre, e Martin Luther King Jr. também. Existem outros, efetivamente, como Nelson Mandela, que embora passando 27 anos preso, injustamente por conta das leis dos homens, mas era um homem livre. Tão livre que quando encontrou o seu algoz da prisão, que o fez padecer, além do necessário, levando a dor e sofrimentos físicos, ele não, já presidente, ele não se utilizou do poder para punir aquele homem. Muito pelo contrário. Este sim ficou envergonhado, receoso que algo pudesse acontecer. No entanto, ele estendeu a mão num gesto de amizade, de que eu estou livre. E os Espíritos vêm a todo momento nos convidando a sermos livres quando nós aprendemos a perdoar. Porque o ressentimento, o ódio, nos aprisiona ao outro e a nós mesmos. Então, como é que eu posso compreender a razão da dor ou me libertar dela se eu não tenho um autoconhecimento de mim mesmo para entender as razões? Então, nesse livro, voltando a ele, o capítulo 5 do Evangelho, nós temos aqui um roteiro, nós temos aqui um caminho para nos conhecermos na razão das nossas dores e aflições. Algo que quase nunca nós fazemos, porque nós não nos permitimos a nos enfrentarmos verdadeiramente, com esse olhar crítico, verdadeiro, de espíritos imortais, entendendo que o momento presente, encarnatoriamente falando, é fruto ou resultado dos meus atos antepassados, da minha história, que ressurge em um novo corpo, pedindo à consciência a libertação, pedindo que eu me ressaça com a lei para me tornar livre. Mas a gente não quer, ou sequer quer de uma forma que jamais virá, tipo, eu vou procurar, vou recorrer aos tratamentos espirituais de uma casa espírita, na ideia de que os tratamentos vão me livrar das dores. Não vão. Eu vou procurar fazer penitência externa, como deixar de comer, de beber, vou andar quilômetros pagando promessas, acreditando que essas ações externas irão
nos favorecer. E lá no nosso canal Roteiro Espírita, estamos essa semana inteira, encerra hoje, estudando, lendo e refletindo o capítulo 28, na parte 2, para afastar os maus espíritos. E tem uma fala, porque esse capítulo ele traz inúmeras preces, e esse tópico, subtópico, para afastar os maus espíritos, que nos causam também dor, Kardec inicia dizendo mais ou menos assim: não basta pedir para que os espíritos maus se afastem, que não venham ao meu encalço. É preciso tirar de mim ou de si mesmo o que os atrai. Olha a profundidade, dê uma lida depois com calma, é pequenininho um prefácio. Eu preciso ver em mim aquilo que atrai o espírito mau, que me causa dor. Não vai ser o passe, não vai ser o tratamento em que pese a importância destes e a necessidade deles também, claro. Não é negando, é estendendo a compreensão do porquê e do para que o tratamento. Porque senão eu fico naquela ideia muito comum dos espíritas de entrar e de sair de tratamento. De fazer hoje, amanhã, daqui a um mês, a desobsessão. Quando não dá certo aqui, eu pulo para o centro dali, que não deu certo, eu vou para o de lá, e aí eu corro a cidade inteira fazendo tratamentos espirituais e cirurgias espirituais. Mas o fruto, o núcleo que me causa dor, não está no corpo, está na alma. E eu preciso fazer um movimento de mudança, de autoconhecimento, para entender que o que atrai a mim, aquele espírito que me causa dor, é o meu comportamento equivocado. São os meus vícios, são as minhas atitudes. E não apenas o reconhecimento deles, mas o enfrentamento deles. Para entender que a partir de hoje eu me comprometo pela vontade, porque é um movimento de dentro para fora, de me esforçar o máximo possível para deixar de tê-lo ou diminuir nessa encarnação, porque de acordo com o meu empenho, se eu não vencer totalmente, na próxima virá menos intenso. Porque não é o combate do vício que eu tenho que empreender para deixar de ter a dor, mas é a aquisição de virtudes morais que eliminam a intensidade da dor. É conhecendo-se da dor, é entendendo porque eu estou com aquela doença, com aquela enfermidade, com aquela limitação, e ao invés de me revoltar contra Deus, contra a humanidade, achando uma injustiça, porque eu, é entender para que chegou até a mim. Qual é a necessidade que eu tenho de estar vivendo essa experiência? O que ela está me chamando a aprender? E será que eu já aprendi? Por que dizer apenas que eu vou viver com ela porque Deus quer, é o meu karma? Com certeza está assinando um contrato para voltar com ela. Porque eu não tirei de mim o núcleo que Jorge André chamava dos núcleos potenciais da alma, que ficam marcados no corpo espiritual, esses pontos, pelos equívocos do passado, e que a depender do comportamento delituoso, criminoso, ele vai ressurgir de novo no comportamento. Estava aqui me lembrando, se não já trouxe aqui em algum momento, das vezes em que já estive, de uma citação de Chico Xavier sobre crime, porque recentemente, mexendo lá na internet, eu vi de volta, me lembrei aqui. Ele vai dizer que, quando pergunta a ele a respeito do criminoso, ele diz assim: o criminoso somos todos nós, cujo crime ainda não foi apresentado, não foi posto à sociedade. Porque o fato de estar encarnado, esse é o sentido,
para além da frase, é que nós somos criminosos em relação à lei. Por isso estamos encarnados, para nos ajustarmos com a lei de Deus. A própria reencarnação já é um indício do meu crime de ontem, e que hoje eu só faço reforçá-lo. Então eu preciso sair daqui virtuoso, porque o santo de hoje é o criminoso de ontem, que ressuscitou, que se transformou, que viveu a dor, a exemplo de Paulo de Tarso, que nos vem também à mente, que fez o caminho do Gólgota, que fez o caminho de Damasco interno e conseguiu fazer o movimento de transformação pela dor. A dor é minha, enquanto ela estiver comigo, eu tenho o sinal de que ainda não mereço ser feliz. A gente quer ser feliz à custa da dor do outro. Vê se não é assim. A maioria das nossas conquistas, materialmente falando, é em função da dor do outro. Pode reparar. Mesmo que a gente diga assim, mas isso faz parte da lei dos homens, é natural. Alguém vai ter que perder para ganhar, é verdade. Mas será que é verdade mesmo? Ou a gente estabeleceu isso como uma verdade? Então, se eu tenho poder, eu estabeleço quem vai se beneficiar ou não. Aí a gente entende as injustiças humanas e sociais. Não é de Deus, é nossa. Para eu ter mais, eu coloco pessoas para trabalhar excessivamente. Não é porque trabalha, porque é da lei de Deus. É uma das leis morais. Mas é pelo excesso em condições de trabalho que eu impunho o outro para poder pagar o salário miserável, em particular no nosso país, para produzir um nível de riqueza que atenda às minhas necessidades galopantes. Aí não entende porque na próxima encarnação vai precisar passar pela dor da falta pela sobrecarga de trabalho, para aprender com a lei o que senão deve fazer com o outro. Então esse livro, no capítulo 5, é um expediente maravilhoso para que nós comecemos a nos conhecer pela dor que ora carrego. Porque ao invés de condenar, eu acolho e aceito. Além desse, eu trouxe outros que são também extremamente interessantes e que mereceria da nossa parte uma atenção. É uma mensagem que nós temos aqui nesse livro de Carlos Bacelli, Vigiai e Orai. É um livro que eu tenho levado hoje cotidianamente comigo para onde eu vou. Engraçado que todo tema que me dá eu encontro uma mensagem que faz uma referência ao tema. E aqui tem, além de sucesso e fracasso, que a gente pode estar fazendo uma relação com o tema, conhecendo-se na dor, porque muitos das nossas dores é por conta dos nossos insucessos, não é assim? Eu me investi naquela ação para poder obter aquele resultado que é louvável, que é meritório. Como eu não consegui, eu fico na dor, na frustração, com a ideia de insucesso, de fracassado, aí me penalizo, aí entro em um processo de culpa, por aí vai. Então ele tem essa mensagem aqui, que chama-se Insucessos e Fracassos, que ele vai mostrar que não seria bem assim. E se a gente está vivendo a dor pelo insucesso, é uma forma equivocada de ver o resultado. Principalmente se você tem consciência de que você investiu o seu melhor para tal. E uma outra especificamente, que eu vou pedir licença para ler, é pequena, que chama-se Imagens da Dor. E eu preferi essa por conta do tema. Imagens da dor, em que irmão José vai dizer assim: as imagens da dor que vês refletida nos teus semelhantes são inicialmente para que te sintas compadecido do sofrimento alheio e te disponhas a auxiliar. O tema é conhecendo-se pela dor, ou na dor. Eis aí um caminho
podemos seguir. Não precisa ser do sofrimento exacerbado. Não precisa ser o que chamávamos de olho por olho, dente por dente. É ver a dor do outro como sendo um recurso para a cura da minha dor. Porque quando a gente sente uma dor e percebe que o outro tem uma dor maior do que a minha, eu entendo que a minha, embora seja importante, mas não é tão intensa quanto eu imaginava em relação àquele que padece mais do que eu. E se nós fizermos uma justa avaliação, tudo aquilo que a gente reclama que temos como sendo algo de dor, veremos que não é tão intenso quanto imaginamos. Porque ao sair de casa, e nem precisa, às vezes, ao abrir a janela e botar a cara para fora, vemos situações mais padecentes e dolorosas do que a nossa. Aí eu me calo e entendo. Vou cuidar da minha, mas antes eu vou cuidar do outro. Esse deveria ser a conduta. Mas não, eu não quero saber do problema de ninguém, já basta os meus. Vá ver a dor do outro. Vá dar um passeio pelo Aristide Maltês ali em Brotas. Vá fazer uma excursão. As pessoas querem viajar, tirar fotos, selfie, ir para fora, do país. Nada contra, pelo amor de Deus. Mas nessas muitas viagens que podemos fazer para esses lugares exóticos e maravilhosos que o mundo nos oferece, escolhemos também viajar de quando em quando aqui pertinho da gente, a um hospital, a uma instituição filantrópica, a um espaço prisional, a um espaço de insanidade mental, os sanatórios que hoje estão se fazendo movimentos de não mais existir, uma casa de abrigo. Dá uma passada nesses hospitais da vida, a exemplo do citado, para ver que a sua dor não é tão intensa quanto, até porque, a priori, você não está na condição que eles estão. E se está reclamando da vida, é porque não é capaz de valorar a própria vida. E isso não é um discurso para quem nos acompanha pela internet, Um abraço a todos, votos de paz, ou os presentes. Mas é uma reflexão em torno das causas pelas quais eu estou passando, como sendo um incentivo para não ficarmos presas a elas. Entender e reconhecer que eu as tenho, mas é como diz, é uma dor resignada, bem-aventurados os que sofrem. Eu luto para vencer, sendo exemplo de êmulo de alegria, de força, de encorajamento para outros que passam pela mesma situação. Mas são também para que vejas as consequências do mal a quem delibera se entregar a eles a razão da dor. É para dizer, olha, está sofrendo, não é porque Deus quer, é por conta dos resultados, e aqui já trouxemos de várias formas, das escolhas impensadas, equivocadas, que a gente insiste, Robson, em tê-las. E por mais que as intuições, as mensagens, os esclarecimentos, os sonhos lhe cheguem, dizendo, saia desse caminho, rapaz, busque outro, repense. Mas a gente insiste, achando que Deus está nos protegendo em uma como é que a gente chama? Em uma redoma, em que nada de mal vai acontecer porque eu sou cristão, no sentido de crer em Cristo, porque eu sou uma pessoa que me considero boa, um homem de bem. Não é bem assim. Porque eu sou protegido de Deus. Equívoco da nossa parte. Mas segue o texto. São imagens educativas, isso é autoconhecimento. São imagens educativas para que saibas que a lei divina não é omissa
e que os seus infratores, mais cedo ou mais tarde, serão chamados à corrigenda. Mais cedo ou mais tarde, eu, Robson, serei chamado, como estou sendo, à corrigenda dos meus delitos de ontem. E não basta apenas passar pela corrigenda humana, da justiça do homem. Passar 20, 30 anos preso, como temos visto em muitos casos. Mas além dos homens, há de Deus. Porque você voltará com o encargo de assumir o que você prejudicou. Que pode ser na condição do filho, que pode ser na condição da alimentação, da falta, dos abusos. E tantas outras coisas que dentro da sociedade já não é mais aceita, mas é ao mesmo tempo uma consequência da violação da lei. A imagem da dor que está aí é também pelo egoísmo humano. É por conta também dos excessos, das imprudências e dos erros. Isso não tenha dúvida. Não é defender aqui o erro pelo erro. É entender que, além do erro, existe uma ação espiritual. Porque ninguém passa por aquilo que não precisa. Agora, a intensidade da dor, ela pode estar limitada ao egoísmo humano. As imprudências cometidas é outra história. Vou dar aqui um exemplo que me veio a imagem, me permite rapidinho. O fato de você ter um carro qualquer, de qualquer marca, de qualquer ano, de qualquer potência, o fato de você ter um carro que ele tem por objetivo te levar, lhe trazer de volta, diminuir distâncias, lhe trazer um pouco de conforto e de felicidade, não é justificativa para você usá-lo em excesso, para que você bata, para que você atropele, para que você mate, para que você use ele como sendo um veículo de criminalidade. Não é assim? Isso tudo é escolha de quem detém o poder de usá-lo. Porque o carro em si não lhe promove a tal ação, como também não lhe promove a fazer o bem, dar uma carona, levar uma pessoa que está cheio de peso sem precisar cobrar. São escolhas que nós fazemos, ou para o lado luz ou para o lado sombra, e cada qual vai responder, consciente ou inconscientemente, às corrigendas, de acordo com as ações perpetradas. A ideia é mais ou menos essa. Mas seguindo, porque ainda quero apresentar duas outras mensagens. É até 5? Né? Vou correr um pouquinho. A criança paralítica, diz irmão José, o cego de nascença, a tumoração que se exterioriza, o abandono, a fome, a miséria moral, a perturbação mental, já que tantos citados, imagens da dor refletindo no hoje, imagens da dor se refletindo hoje, as arbitrariedades de ontem. Esse ontem não é ontem reencarnatório, é ontem dessa reencarnação, em qualquer fase da existência, que hoje pode estar se apresentando. Uma pessoa que passou a vida toda fumando, todos sabemos as consequências do fumo para o organismo, que é uma escolha. Não é algo que ele vai dizer, é consequência do ontem. Eu posso até ter trazido o vício, o desejo de continuar fumando, beleza. Mas o fato de nesta encarnação eu continuar fumando é escolha. Eu sinto o desejo de, como tantos outros, mas sei que a lei me limita a agir dessa ou daquela forma, para não sofrer as consequências, conforme já trouxemos. Então, eu entendo que se hoje eu passo por algum problema pulmonar,
não é consequência de ontem, é consequência de hoje do reforço. Agora, amanhã eu posso vir com uma angina, eu posso vir com aquela falta de ar e tantos outros problemas que estejam ligados à questão respiratória. Isso serve para qualquer exemplo, mas também não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que todo mundo que passa por isso é consequência disso. Não é bem assim também não. Estou trazendo alguns exemplos possíveis, como a cegueira. O que eu fiz com os meus olhos ontem ou hoje, para que hoje eu tenha uma dificuldade ocular? Mesmo entendendo que com o passar dos anos é natural que ele perca a sua condição de visibilidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí fechando, compadece-te e ajuda. É o caminho da cura. Ajuda. Fora da caridade, não há salvação. Mas, sobretudo, não faças o que eles, nossos irmãos, fizeram, para que não te suceda o mesmo ou pior. Olha que mensagem fantástica. Ele nem criminiza, nem liberta ninguém, está sempre mostrando. Nós somos livres para fazer a escolha. Então é uma mensagem de uma página e meia, que eu fico tentando dissecar mais ainda. Mas ela por si só fala, não precisaria estar fazendo esses complementos. Mas se a gente não estiver aberto para entender a razão da dor, ou me conhecer na minha dor para me libertar dela, isso é besteira, isso é coisa de espírita, a gente não tem o que fazer. Eu sou assim mesmo, eu nasci, eu cresci, eu morri, eu vou ser sempre assim. É a chamada síndrome da Gabriela. Beleza, é um direito seu. Você acha que Deus vai ficar chateado com isso? Não. Você vai assumir as consequências dos seus desatinos. Isso serve para tudo. Não pode também dizer que é muito comum. A culpa é do meu pai, é da minha mãe, é da minha família, é da minha criação. Tudo bem. Pode ser que tenha também consequências. Mas cadê você e as suas decisões, as suas escolhas? Você não é uma pessoa livre? Quantas pessoas hoje abusam do uso do corpo, dessa ou daquela forma, e dizem assim, me permito usar a expressão petulância, viu? Porque eu acho uma petulância a pessoa dizer isso. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Será que o corpo é seu? E quando você morre, você leva o seu corpo? E quando você adoece, foi você que estabeleceu que vai adoecer naquele dia? Ou a doença chegou por conta das consequências arbitrárias cometidas? Então a gente não pode dizer que o corpo é meu. Eu sou usufrutuário. É uma concessão divina para que eu respeite, como o carro é. É o meu veículo de transição na encarnação. E que eu preciso fazer um bom uso dele para entender que o carro, como o carro humano, que tem uma duração às vezes de 10 anos, eu posso levar com 15, 20 anos, ele ainda está bom. Eita que carro, que nem os fusquinhas, né? Eita que carro bom. Ninguém de lá para cá, depois do Fusquinha, não teve um outro carro tão bom quanto. Ninguém quer saber a conta do Fusquinha, mas todos reconhecem que o Fusquinha é um carrinho bom. Tem lá as suas limitações, mas se você vê de vez em quando alguns Fusquinha aí concorrendo com os chamados carro da moda, né? O ultramoderno. Então às vezes é melhor ter o seu Fusquinha e chegar nos seus 90, 100, do que ter um carro aparentemente bom, potente, e quando chegar aos 35 desencarna, bate pelo abuso do uso que se deu ao carro. E correndo um pouquinho, eu trago ainda esse livro, para quem não conhece, é uma obra-prima da doutrina espírita complementar, que é o livro de Leão Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele vai falar no último capítulo sobre as potências da alma. Uma das potências da alma, ele considera como sendo a dor.
Não dá para a gente ler tudo, claro, não é o objetivo, mas eu sugiro a vocês que leiam a respeito. Como é que nós chamaríamos na ciência? Isso aqui é um tratado sobre a dor. Se tiver alguém da área de saúde, dá uma lida também, para entender como lidar com a dor do outro nessa perspectiva. Ele diz assim, começa, vou pegar alguns tópicos, que eu quero terminar com esse daqui. E eu ia começar com ele e estou finalizando. Leon Denis começa assim, capítulo 26, a dor. Tudo que vive nesse mundo, natureza, animal, homem, sofre, e todavia o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, já que todos sofrem e Deus fez a lei do amor, parece ser contraditório. Problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo, o que a gente alimenta como sendo filósofos importantes da história, mas que todos eles carregavam suas dores ocultas, suas fragilidades psicológicas e emocionais. Aí diz assim, o animal está sujeito à luta ardente pela vida, entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos ares, nos seios das águas, toda a parte desenrolam-se dramas ignorados, que geram, cada qual no seu nível, dor. A dor segue todos os passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho, e diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Olha que coisa interessante. Mesmo nós espíritas, quando a dor bate lá em casa, meu Deus, me livra dessa dor, porque chegou, eu sou tão bonzinho, eu sou espírita, eu faço palestra, eu dou passe, eu estou todo dia na casa de oração, vou sair daqui correndo para ir para Cobem, porque 6 horas eu tenho atividades lá. Ou seja, a gente vive mergulhado no trabalho espírita ou espiritual, pode ser uma outra denominação, e de repente, sem a gente menos que eu queira, aparece lá o câncer. Aparece lá a dificuldade cardíaca, surge uma dor que me leva a ficar meses em um hospital. Sabe logo que você passar semanas dentro de um hospital, com toda a mordomia e segurança, é complicado. Aí se pergunta, meu Deus, por que dela? Me livre daqui. Por que ela surgiu? Aí ele continua. Se eu estou pulando, viu? Aí tem um outro questionamento. É no que ele concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns. É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas, são questionamentos que nós trazemos. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Conhecendo-se na dor, anotem, escrevam. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Nunca é punição, nunca é expiação. A dor e o prazer, diz ele ainda, são duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. Ou seja, faz parte do concurso natural da evolução. Porque nós temos emoções e sensibilidade. Recentemente eu senti uma dor terrível. Está até aqui a marca, ó. Tá vendo aqui? Vou botar aqui para ver se aparece. Para não dizer que eu estou inventando, viu? Porque vocês dizem que palestrante gosta de inventar. Então, aí o que acontece? Eu estava fazendo lá em casa o café e a panela que estava na chaleira, que lá no negócio estava fazendo água, eu tirei e botei no negócio dos pratos, e aí sem querer eu botei a mão, botei o braço. Eu fui no céu e botei.
Sacou? Todo marcado. É a dor, porque senão o corpo não vai dizer que eu estava sentindo dor. Existem até tem uma doença que eu não sei dizer o nome aqui agora, que tem pessoas que não sentem dor, são imunes à dor. Isso é perigoso, porque ele pode estar com um problema interno, um sangramento, por exemplo, alguma coisa, e se ele não sente a dor para ir em busca do tratamento, ele pode morrer ali. Então, o que parece ser uma coisa boa não é, porque a lei de Deus nos facultou ser sensíveis à dor, para entender que ali é um desajuste do processo. Aí ele então vai dizendo que a dor passa por esse processo. Não dá, porque eu estou de olho na missa e no padre, eu preciso encerrar também. Mas deixa eu pegar só esse pedaço aqui. Todavia, as dificuldades de execução são correlativas ao esplendor do objetivo e diante da penosa tarefa da reforma interior, do combate incessante travado com as paixões, com a matéria. Quantas vezes o artista não desanima? Quantas vezes não abandona o cisel? É então que Deus lhe envia um auxílio, a dor. Ela crava ousadamente nas profundezas da consciência a que o trabalhador hesitante e inábil não podia ou não sabia chegar. Desobstrui-lhe recessos, modela-lhes os contornos, elimina ou destrói o que era inútil ou ruim, e do mármore frio, informe, sem beleza, da estátua feia e grosseira, que nossas mãos mal tinha esboçado, faz surgir com o tempo a estátua viva, a obra-prima incomparável, as formas harmoniosas e suaves da divina psique. O que ele quer dizer nesse parágrafo? Ele quer falar a respeito do artista que pega o cisel, pega a madeira bruta ou o mármore e vai dissecando, batendo sobre ela. Me fez lembrar aqui uma historinha atribuída a Picasso, que uma certa feita uma criança lhe questionou quando viu bater no mármore: o que fazes aí? Aí ele respondeu: estou tirando dessa pedra um anjo. Ou seja, a modelação que ele imprimia era para que ao final, com aquele batimento que gera dor, pudesse nascer o anjo que quer sair dela. Dentro dessa pedra, para ser mais exato, dentro dessa pedra tem um anjo que quer sair. Dentro desse corpo que vocês veem, existe um anjo que quer sair. É o homem novo, o homem transformado, é a mulher nova, a mulher transformada. Mas não vai sair do nada. É preciso que a dor esteja presente como um estímulo para que nós nos esforcemos cada vez mais. Não é uma proposta, uma ideologia a favor da dor. Não é isso que a doutrina espírita propõe. Mas é a consciência e da razão do porquê da dor. Eu peço licença a vocês para então encerrar o trabalho propondo esse outro livro, todos eles falando do mesmo tema, Jesus no Lar. E a mensagem que nós queremos encerrar, a de número 31, é a razão da dor. E ninguém melhor do que Jesus, que também padeceu a sua dor, porque a gente acha que Jesus, apesar do Espírito que o era, ele não sentiu dor. Ele sentiu, porque dor é uma coisa humana, sofrimento é uma questão moral, é escolha. Mas a dor todos sentem. Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Irmã Dulce, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Chico Xavier, qualquer um expoente, pai, mãe, filho, irmãos, todos sentem dor, porque no nosso estágio ainda nos é necessário. Qual a razão da dor? É o tema de Neo Lúcio nesse livro por Chico Xavier.
Vou só ler. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? São questionamentos que aquela senhora, a antiga servidora da residência de Cusa, fazia naquele encontro da reunião do Evangelho com Jesus. Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda da verdade. Então ela nos chega, acorda meu povo, vamos em busca do que é real e não do que é fantasioso. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. É quando ele traz uma historinha. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. O anjo bom, o anjo protetor que todos temos. Afastava-os, ora a hora, das influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para os sorvedouros da morte, soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Tudo isso fez o anjo protetor. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Isso aqui eu me lembrei das mães. As mães é que são esses verdadeiros anjos para os filhos. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe o dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhes os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se no trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior, e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento em um lar. Ou seja, tudo isso o anjo bom fez aquele protegido. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha
Tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Rapidamente, qual ocorre com a gente? Porque acontece alguma coisa, a gente acha que Deus nos abandonou. E a gente nunca se pergunta de quantos sofrimentos Deus, nesse período da nossa existência, já nos livrou. Mas quando acontece pelas nossas imprudências, achamos que fomos injustiçados. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade. Quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor, tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. E aí fim da história dizendo Jesus. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com a ardente oração de júbilo indefinível. Ou seja, muitas vezes é preciso que a dor chegue às nossas portas, em nossas casas, para entendermos que estamos no caminho equivocado, em que pese que o Pai de amor e de justiça e bondade está a todo instante nos dizendo que o caminho não é esse. Portanto, é preciso conhecer a dor que nos chega como sendo um medicamento de prevenção, de educação, para que males maiores não nos aconteçam, seja nesta ou em futuras reencarnações. Porque disse Jesus, não sairemos daqui de mundos de dor sem que antes nos ajustemos com a lei. Aproveitemos a oportunidade que o NEPOM nos favorece para quitarmos os nossos débitos com a nossa própria consciência. No mais, muita paz, muito obrigado a todos. Muitas vezes eu fico sem fôlego. Por esse motivo, né? Palestra maravilhosa. Agradecemos a Robson Ferreira por essa excelente explanação, pelo aprofundamento do tema. Foi muito bonito escutar, mas também vai ser mais bonito praticar, né, Robson? É isso. E aí, lembrando, pensando, né, que a dor é um processo educativo, né, para o espírito. E que desse processo a gente precisa exercitar algumas coisinhas, né? Perdoar, pedir perdão, perdoar-se. É um processo de autossuperação, né? Para a gente encontrar etapas, iniciar, né? Etapas de renovação mesmo, do homem novo. Né? Isso é muito bom, foi muito boa a palestra. Muito obrigada. Hoje teremos o passe coletivo aqui no Salão Doutrinário. E lembrando que terça-feira, que é dia de estudo, não teremos estudo, porque é feriado. Então não vai funcionar aqui o estudo na terça-feira, certo? É isso. Eu vou pedir que diminua um pouquinho a luz. Isso, tá bom. E vamos orar. Né, Júlia? Cadê a nossa música? Já temos aqui, pronto. Vamos aproveitar este momento
esta conexão verdadeira e sincera com o nosso Pai, com a espiritualidade amiga, com o Mestre Jesus. Aproveitamos esse momento para abrirmos os nossos corações para os fluidos, as ideias salutares, necessários ao nosso fortalecimento, ao nosso crescimento, porque somos espíritos. Vamos aproveitar as emanações de amor que os espíritos amigos nos enviam, nos envolvendo, nos fortalecendo para sermos melhores do que ontem. Que possamos ser instrumentos amorosos para o nosso próximo, para nós mesmos. Lembramos do perdão, do pedir perdão, de perdoar-se. É o início da libertação, da compreensão desse Deus de amor, de paz, dessa luz que paira sobre nós. A escuridão está na ignorância, na falta do conhecimento. Que possamos permitir que esta luz brilhe em nossas mentes, brilhe, para que possamos, cada um de nós, termos força para fazer a nossa luz brilhar todos os dias da nossa existência. Que a paz, que o amor esteja sempre presente entre nós, agora, para toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita
natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer.